Essa é a nossa aula específica para o conteúdo do primeiro ano. Nós vamos falar sobre estudo da eletrosfera de um átomo. Nós vamos relembrar um pouquinho que o átomo ele é formado por 3 subpartículas, certo? Prótons positivos, nêutrons que não têm carga e elétrons que são negativos. Dessas 3 subpartículas, elas têm posição específica dentro da estrutura atômica. Os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo e os elétrons estão na eletrosfera em movimento ao redor do núcleo. Nós vimos já numa das nossas aulas aí que estão postadas no YouTube que existem 6 modelos atômicos, 6 maneiras de explicar essa estrutura do átomo, certo? E esse formatinho que eu coloquei aqui, esse desenho aqui, ele relembra o átomo de Rutherford, que dizia que o átomo lembrava muito o sistema solar. Então ele chama o modelo dele de sistema planetário. Então, a partir dele, só para a gente ter noção de quais são as estruturas. Então, núcleo, maciço, denso, muito minúsculo, perto da eletrosfera, muito minúsculo, contendo então prótons e nêutrons e ao redor os elétrons, certo? Depois de Rutherford, a gente tem o estudo de Bohr. Bohr fez o sistema planetário aperfeiçoado. Por quê? Porque Bohr descobriu que essas camadas da eletrosfera são 7 e elas possuem energia. Cada camada tem uma energia. Quanto mais externa, mais energética. Quanto mais interna, menos energética é a camada. E ele percebeu então que essas camadas são distintas. Elas não estão assim com estas órbitas. Elas têm então camadas específicas. Ó, eu coloquei aqui para vocês. Bohr descobriu então essas 7 camadas e que elas possuem energia. Depois de Bohr, veio o modelo de Sommerfeld. Sommerfeld descobriu que além das camadas serem específicas e serem 7, cada camada também possui subníveis, ou seja, divisõezinhas, subcamadas dentro da camada. São 4 subníveis. Nós chamamos cada subnível desse por letras minúsculas S, P, D, F, que representam letras em inglês. E o que mais a gente precisa saber aqui, que é bem importante nesse estudo, é que cada subcamada, cada subnível tem uma quantidade específica de elétrons que cabem ali dentro, certo? O subnível S cabem sempre 2, o P cabe em 6, o D cabe em 10 e o F 14. Note que aqui esses números estão aumentando de 4 em 4 para te ajudar a decorar aí. Então, 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, fechando aí, então, essa quantidade fixa. Dentro desses subníveis, eu posso até colocar menos elétrons, mas nunca mais do que isso. Então, por exemplo, no subnível D, eu posso colocar 2, 1, mas eu não posso colocar 11. O limite dele são 10 elétrons. Outra dica aí que fica aí para vocês, que os alunos gostam muito, para recordar quais são os 4 subníveis aí lá do Sommerfeld, existem algumas frases, expressões, né? Por exemplo, sem pão dá fome. Ou ainda, gostam também, sopa de feijão. Só para te ajudar, porque agora nós vamos juntar camada com subcamada para tentar entender como que ficam os elétrons aqui ao redor da nossa eletrosfera. Então, para isso, eu preciso decorar bem essas letras e essas quantidades. Vamos agora, então, juntar tudo, camada com subcamada. Nós sabemos que o átomo, a eletrosfera possui 7 camadas. Essas camadas, então, podem ser representadas por número, mas também podem ser representadas por letra em ordem alfabética do K até o Q. Então, a camada 1, ela também é conhecida como a camada K, L, M, N, O, P e Q. Portanto, essas camadas também vão ser reconhecidas por letras, certo? A primeira camada, ela só tem um subnível, então ela só possui o subnível S. Vamos fazer de preto aqui. Só possui o subnível S. Quantos elétrons cabem no subnível S? 2. Aliás, olha só, todas as
as camadas têm o subnível S. Então, eu já vou colocar S em todo mundo, ó. Todos eles, todas as camadas do átomo possuem subnível S e o subnível S tem 2 elétrons no máximo dentro dele. Ótimo, a primeira camada só tem um subnível e já foi. A segunda camada tem 2 subníveis. Olha só, eu vou continuar colocando o número 2 aqui, porque eu vou montar agora uma estrutura que eu vou utilizar para fazer análise desse conteúdo. Então, eu repito o número e coloco o meu segundo subnível, que é o P6. Ótimo! O P6, olha, 4, 5, 6, e eu posso até já colocar no 7, eu vou descer o P6 para todos eles. P6, ok? E daqui para diante, eu vou fazer um afunilamento, eu vou diminuindo um subnível para cada. Ó, o subnível 3, ele tem 3, desculpa, a camada 3 tem 3 subníveis. Então, eu já tenho S, tenho P. Agora, eu vou colocar também o subnível D, que nele cabem 10 elétrons. E vou fazer a mesma coisa, ó. 4D10, 5D10, 6D10. Note que eu estou agora, ó, diminuindo um em cima e um embaixo. E vou terminar as duas últimas camadas. A camada 4, ela tem 4 subníveis. Então, ela vai ficar, 4F14. As únicas camadas que tem o subnível F14, as duas únicas, é a camada 4 e a camada 5. Só essas duas têm o subnível F14. Então, note que veio afunilando, tá? Ok? Então, eu percebo que, se eu fosse fazer um desenho aqui para vocês, deixa eu pegar. Eu tenho aqui o núcleo, lá dentro do núcleo tem os prótons, tem os nêutrons e os elétrons estão ali, ó. 7 camadas. E assim, bem ao redor do núcleo, bem distribuídas, cada uma com a sua energia. A camada 1 tem um subnível, é um S2. A camada 2, ela tem 2 subníveis. O 2S2 e o 2P6. A camada 3, ela tem 3 subníveis, tá? 3S2, 3P6, 3D10. A camada 4 vai ter 4 subníveis. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou mostrando como que fica a estrutura com nível e subnível. E tudo junto. Essa estrutura, porém, foi analisada por um cientista chamado Linus Pauling. E ele percebeu que a partir da terceira, quarta, quinta e as camadas maiores, esses subníveis, eles se sobrepõem. Ou seja, o primeiro subnível aqui, o 4S2, ele está aqui no meio do 3 aqui, ó. Não está totalmente separadinho. E aí o negócio ficou meio esquisito. Então, para que a gente saiba direitinho onde está cada elétron aqui da eletrosfera de um átomo, nós temos que seguir essa estrutura aqui que a gente chama de diagrama de Linus Pauling, em homenagem ao cientista que fez então essa análise. Diagrama de Linus Pauling. É muito importante, precisa aprender. Vamos recomeçar porque você vai precisar desenhar essa estrutura do Linus Pauling, o diagrama dele, muitas vezes. Porque é muito melhor você decorar como construir, porque na hora que você vai precisar, você constrói ele e utiliza ele, bem mais fácil do que ficar decorando muitas ordens. Vocês já vão entender. Então, observa bem, olha, eu coloco todo mundo no S2, diminuo um no P6, depois vou diminuindo de um em um, todo mundo é S, depois o P, depois o D, depois o F, sem pão dá fome ou sopa de feijão. Todo mundo com seu número de elétrons bem bonitinho. Outra coisa que eu também te recomendo, deixa bem alinhado, olha só, todos os 5 bem na mesma linha. Deixa mais ou menos o mesmo espaço, até que ó, ficou um pouquinho distante. O ideal é deixar assim bem o mesmo espaço, bem alinhado, sabe por quê?
porque agora nós vamos ter que desenhar diagonais aqui no nosso diagrama. E essas diagonais têm que ficar muito perfeitinhas. Para fazer a nossa primeira diagonal, porque infelizmente os elétrons da camada 4 estão no meio, a camada 5 está no meio da 4, o negócio aqui para trás ele fica muito misturado. Mas se a gente segue o diagrama, fica bem certinho. Por isso é importante construí-lo bem reto para que as diagonais agora venham e se encaixem. A primeira diagonal, ela pega apenas um número, ó. Primeira diagonal, ela pega um número. A segunda também, um número. A terceira, ela vai pegar 2 e a quarta também. Então, ó, 1 e 1, 2 números e 2. Agora vai pegar 3 números, ó, esses 3 e 3 de novo, ó, 3 de novo. Agora pega 4 e a última pega o que sobrar. Então, quando eu faço essa diagonal agora, vocês vão ver que eu vou poder seguir as diagonais e vai dar tudo certo, por isso que as diagonais têm que estar bem desenhadas. Eu sugiro que você refaça isso até ele ficar bem bom, até ele ficar perfeito e até você ter decorado. Em sala de aula eu faço isso com meus alunos, faço eles desenharem várias vezes o diagrama para que fique bem decoradinho a maneira de construir para a hora de eu aplicar isso daqui, eu não errar. Vamos para a aplicação? Então, a minha aplicação vai vir na seguinte pergunta. Qual é a distribuição eletrônica do átomo tal? Esse átomo aqui é conhecido como escândio, símbolo SC. Eu tiro esse quadradinho aqui lá da tabela periódica, trouxe aqui uma para vocês. Lembrando então que a tabela periódica ela tem aí esses quadradinhos. E dentro dos quadradinhos tem 2 números, o símbolo, e 2 números bem importantes. Ó, trouxe aqui para vocês, revisando também a aula passada. Se você não está entendendo muito disso daqui, volta na aula anterior sobre atomística. Lá você vai entender. Então, ó, eu tenho 2 números. Um número é sempre menor, o outro é sempre maior. O número maior é reconhecido como número de massa e indica o número de prótons e de nêutrons que tem dentro do núcleo, mas não é o que eu quero aqui elétrons. É com isso que eu estou trabalhando, é eletrosfera. E o número menor é o número atômico. O número atômico, ele sempre vai indicar o número de prótons positivos que estão no núcleo, mas não é isso que eu quero os elétrons. Se eu me lembrar bem, todos os átomos da tabela periódica, eles são nêutros. E para um átomo ser neutro, ou seja, sem carga, o número de cargas positivas e negativas tem que ser idêntico, totalmente igualzinho. Então, por exemplo, aqui no nosso nitrogênio, ele tem 7 prótons, certo? Então, ele também tem 7 elétrons. O número de elétrons, portanto, eu vou tirar do número menor do meu quadradinho. Volta aqui. O número de elétrons eu tiro sempre do número menor, virar 2 números e eu preciso do número menor. Ali está o número de elétrons. Portanto, o escândio tem 21 elétrons, é o que eu reconheço aqui nele. Agora eu quero fazer a distribuição desses 21 elétrons. Fazer a distribuição quer dizer o quê? Onde eles estão? Em qual camada, em qual subnível está cada um dos 21 elétrons do escândio? Então, eu tenho que seguir o diagrama de Linus Pauling da seguinte maneira. Começo da primeira expressão. Então, os 2 primeiros elétrons estão na camada 1, no subnível S. Eu agora dou um espacinho, não precisa pôr vírgula, não precisa pôr nada. Agora é só seguir para o próximo. Olha só, eu terminei a primeira diagonal, eu vou para a segunda diagonal, que me diz sobre o 2s2. E eu escrevo ele aqui ao lado. Já foram 4 elétrons, tá vendo? Olha, vamos dar uma analisada aqui, ó. 2s2. O númerozinho de cima, ó, lembra que a gente viu? É o número de elétrons. Então, é ali que eu vou contando, ó. Já foram 4 elétrons. Falta vários. Então, vamos para o próximo. Depois do 2s2, eu terminei a segunda diagonal. Isso aqui é bem importante. Eu passo para a terceira diagonal. Acontece que na hora de colocar aqui, olha, eu tenho 2 números, o 3s2 e o 2p6. Presta atenção, sempre de cima para baixo.
Termina uma diagonal, eu vou para a próxima e começo de cima para baixo até acabar essa diagonal. Então, o próximo aqui, entre esses dois da terceira diagonal que eu tenho que colocar aqui, é o 2p6, olha. 2p6 foram 10 elétrons, sempre contando em cima. Depois do 2p6 eu tenho que terminar a diagonal, cuidado, não desce pela linha, pela coluna. Desce a diagonal até ela acabar, que nesse caso é o 3s2, fechamos 12 elétrons, ainda faltam. Terminei a terceira diagonal, eu vou para a quarta diagonal, que também tem dois números. Começo pelo de cima e depois eu desço. Então, 3p6, não fechou 21 ainda, eu vou até fechar o 21. 4s2. E agora, olha só, aqui tem 10 elétrons. Sempre vai ter 10. Quando termina o 2p6, tem 10. E quando termina o 4s2, tem mais 10. Ou seja, eu já coloquei 20 elétrons, falta apenas um. Então, onde que eu parei? Eu parei no 4s2. E agora eu tenho que ir para a minha quarta diagonal, olha só. Minha quarta diagonal tem 3 números. Eu começo sempre pelo de cima para descer, mas nesse caso eu não vou precisar descer porque só falta um elétron. Então eu vou pegar a expressão 3D e como só me falta um elétron, eu fecho com 1. Lembra que eu falei para vocês que eu poderia colocar a quantidade que eu quisesse aqui desde que fosse menor? Então não tem problema eu colocar 1, cabem 10 no D. Posso colocar 1, só não posso colocar mais do que 10. Se eu precisasse de mais de 10, eu ia para o 4P e ia colocando conforme a necessidade. Então, paramos aqui. Esta é a distribuição eletrônica do átomo de escândio que eu tirei da tabela periódica e nela eu vejo que ele tem 21 elétrons, todos distribuídos. Onde está cada elétron dele? Eu sei. Como? Porque eu segui o diagrama de Linus Pauling. Por isso que você tem que aprender a desenhá-lo. Porque assim, o átomo que te pedirem, basta você desenhar, seguir as diagonais até fechar o número que está sendo pedido de elétrons, ok? Com base na distribuição, que você precisa treinar bastante, pega a tabela periódica, pega qualquer número aqui que tem aqui, qualquer átomo daqui da tabela e faz. O diagrama é sempre o mesmo. O que vai mudar será o número de elétrons. E distribui, até ficar boa a sua distribuição eletrônica, tá? E aí, além de pedir a distribuição, aparecem outras perguntas com base nela. É isso que eu quero mostrar também para vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. O exercício pode pedir quantos elétrons o escândio tem na camada 2, por exemplo. Aí você vai olhar. Desses números aqui, tudo que eu coloco, olha, como que eu reconheço qual é o número da camada? O número da camada é o número grandão, ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Então, é fácil, se eu fiz a distribuição e ela está correta, e me pedirem quantos elétrons ele tem na camada 2, eu vou e observo. Camada 2 tem aqui e aqui. Tem camada 2 em outro lugar? Não, só tem aqui. Quantos elétrons tem? Olha, tem 2 elétrons no 2s2 e 2 no p6. Então, eu vou somá-los e vou dizer, na camada 2 tem 8 elétrons do escândio. Na camada 2 do escândio tem 8 elétrons, porque camada 2 eu só tenho aqui. E se me pedirem, e quantos elétrons ele tem na camada 4? Então, eu observo e procuro. Onde tem camada 4? Só aqui. Então, na camada 4 do escândio só tem 2 elétrons, não tem mais do que isso. Ok? Não preciso somar, porque só tem o 4s2. Certo? Cuide, porque nem sempre vai a pergunta ser quantos elétrons tem na camada 3. Ele pode perguntar quantos elétrons tem na camada M. Quantos elétrons tem na camada N, na camada K? Então, outra dica que eu também deixo é na hora de fazer o diagrama de Linus Pauling, em vez de só escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, põe do ladinho aqui, K, L, M, N, O, P, Q, serão sempre essas letras, não vai mudar. Então, se você segui-las, fica fácil se aparecer essa pergunta. Então, vamos de novo. Quantos elétrons o escândio tem na camada M?
Então, camada KLM é a camada 3. Ou tá aqui do lado do teu diagrama, ó. Camada 3 é a camada M. Então, eu procuro a camada 3. Camada 3 tem aqui e tem aqui. Aí eu somo todos os elétrons que tem nessa camada. Então, tem 2, mais 6, 8, mais 1, 9. É essa a resposta do número de elétrons por camada, ok? Outra pergunta também bem importante são qual que é o subnível mais energético? Subnível SPDF. Mais energético, eu mostrei para vocês aqui que segundo Bohr, quanto mais longe tiver do núcleo, quanto mais afastado tiver uma camada, mais energética ela é. Então, qual que é o subnível mais energético? O último da sua distribuição. Não interessa onde parou. Ah, parou no 3D1? Então, esse é o subnível mais energético. É o mais longe. Vamos supor que aqui esteja o núcleo, que estão as camadas com as subcamadas. Então, o mais distante de todos do núcleo é o mais energético. Ok? Facinho, né? Desde que você tenha acertado a distribuição. Por isso que é importante reconhecer, construir, distribuir certinho. E aí você acerta. Subnível mais energético sempre será o último, não interessa onde parou. Próxima pergunta que também aparece. Qual é a camada de valência? Atenção, camada de valência é a camada onde futuramente nós veremos, é a camada onde irá acontecer as ligações. É a camada de interação entre os átomos para poder formar as moléculas, então ela é bem importante. E vai aparecer essa pergunta. Camada de valência, presta bem atenção, é a camada de maior número. Vou colocar assim para deixar gravado aí, mas você tem que lembrar que é a camada de maior número. Então eu venho aqui, olha, quais são os números das camadas? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. São as camadas que tem o escândio. Então qual foi o maior número? 4. O maior número de camada foi 4. E é isso que eu vou colocar. Então, camada de maior número, camada de valência do escândio é camada 4. Você não põe S, não põe P, não põe nada, porque não está pedindo subcamada, subnível. Está pedindo só a camada. Então, eu coloco só o número nessa resposta, ok? Continuando. Pode ser perguntado também quantos elétrons de valência tem o escândio. Então, elétron de valência são todos os elétrons da camada de valência, que é a de maior número. Então, eu vi que a camada de valência é a camada 4, e eu venho e vejo quantos elétrons tem a camada 4. Cuidado, às vezes eu tenho camada 4 mais a longe, né, que não estão juntos aqui, eu tenho que somar tudo. Então, eu venho e vejo que só tem 2 nesse caso, então eu respondo. Tem 2 elétrons de valência, o átomo de escândio, ok? Vamos fazer uma outra ideia aqui. Vamos supor que aqui tenha passado de 21, 3D10, ó. Depois do 3D10 é o 4P e aqui tenha ficado 4P5 na distribuição de um átomo diferente desse que tenha parado aqui. Qual que é a camada? Vamos testar isso aqui de novo. Qual é o subnível mais energético? É o último, 4P5. Aí coloca tudo. Subnível, eu quero saber então de qual camada é esse subnível. Tem que pôr tudo. Subnível mais energético é o último, 4P5. Qual é a camada de valência? É a camada de maior número. Camada 1, tem camada 2, tem camada 3 e tem camada 4. Então, camada de valência, camada 4. Quais são os elétrons de valência desse átomo agora? Então, são todos os elétrons da camada de valência, que eu já te disse, é a camada 4. Então, eu vou nela e somo todos os elétrons que tem na camada 4. Olha só, tem 7 elétrons. Então, a resposta para esse novo átomo que eu fiz agora, só para modificar um pouquinho o nosso exemplo, seriam 7 elétrons de valência, ou seja, todos os elétrons da camada de valência, ok? Só vou tirar aqui porque eu mudei bastante o nosso exemplo para permanecer aqui, ó. A resposta aqui é 3D1, certo? Então,
também tem que ser treinado. Então, treina o diagrama, treina a distribuição e faz todas essas perguntas aqui para a distribuição que você fez, que vai ficar craque. Outra observação que acontece também é o uso do cerne. Cerne é uma maneira de expressar a sua distribuição de uma forma simplificada, para ela ficar menorzinha, porque pensa que eu distribuí 21 átomos, mas tem átomos aqui na tabela com 118 elétrons, certo? E aí a distribuição fica enorme. Para eu tentar reduzir essa distribuição, ela ficar menorzinha, eu posso me utilizar dos gases nobres. Vamos relembrar aqui na tabela periódica. Gases nobres são esses que estão em verde, tá? Gases nobres são átomos bem pouco reativos e que eles têm a distribuição deles, todos menos o primeiro aqui, mas todos os demais vão terminar em P6. P6. Então eles terminam bem redondinho no P6 e aí eles vão ser úteis para fazer essa simplificação. Você pode utilizar, ou se a pergunta for, faça a distribuição com cerne, você deve utilizar. Então você vai ter que ter a tabela periódica em mãos para observar quantos elétrons tem cada um deles, ou o exercício vai te trazer, ó, ele já te traz, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gases nobres, ele já te traz os gases nobres, e aqui, ó, o número de elétrons de cada um. Então, eu vou te mostrar como que a gente utiliza esse cerne. Ó, só observa aqui, ó, nossa distribuição terminou em 4s2, 3d1, certo? Vamos apagar e vamos fazer não uma distribuição normal, vamos fazer uma distribuição com cerne agora. Lembrando que o escândio tem 21 elétrons, eu escolho qual desses gases nobres tem o número mais próximo do 21, porém menor mais próximo. Eu tenho hélio, neônio com 10, argônio com 18, criptônio com 36. Opa, passei. O menor mais próximo é o argônio 18. Então eu venho e represento ele dentro do colchete com o seu símbolo e com o seu número de elétrons. Isso já é suficiente, ok? Tem que ter esta representação. E agora eu vou terminar o que falta. De 18 para chegar no 21, faltam 3 elétrons. E eu tenho que reconhecer, aonde que termina em 18 aqui, ó? Aonde que termina em 18? Aqui foi 2, 4, 10. 10 mais 2, 12, mais 6, mais 2, mais 6 aqui, ó, 20, 18. Eu tenho que somar aqui, ó, 2 mais 2 mais 6, depois desce 12, mais 6, 18. Onde o argônio termina? O argônio termina no 3p6. Então, até aqui, tudo isso aqui não preciso colocar, porque tá aqui, representado nos 18 elétrons do meu argônio. Eu vou pegar do argônio para baixo e vou colocar e terminar os meus 21 elétrons. Então, 18 mais 2 do 4s2, fechei 20. Falta apenas um. Terminei essa diagonal, venho para a próxima, de cima para baixo, só que só falta um elétron. Então, eu vou colocar o 3d1. Lembra que já tinha terminado assim? Olha, o nosso subnível mais energético já era o 3d1. Então, a distribuição é igual, ela só está reduzida, simplificada através do cerne, que só pode ser utilizado por gases nobres. Pegue sempre o menor mais próximo, veja onde ele termina e daí continua para fechar o número de elétrons do seu átomo, ok? Bem facinho o uso de cerne. Se a pergunta te deixar livre, use o cerne, muito mais rápido, muito mais fácil, ok? Só cuida, porque se ficar perguntando, quantos elétrons tem na camada 3? Ó, daí você não enxerga, né? Cadê os elétrons aqui? Ó? Quantos elétrons tem na camada 2? Aí não vale a pena usar o cerne. É melhor deixar inteirinho para que você veja. Ou então vem direto aqui no diagrama e enxerga. Ó, o neônio termina aqui em 2p6, o próximo argônio termina em 3p6, o criptônio termina em 4p6, o xenônio termina em 5p6, o radônio termina em 6p6. Você pode até marcar isso daqui, ele fica até facinho de você trabalhar com o cerne.
ok? Sempre vão terminar em P6. O hélio, que só tem 2 elétrons, geralmente a gente não usa ele, não tem necessidade. Só coloquei aqui para você reconhecer. E para terminar a nossa aula, nós vimos também na aula de atomística que nem todo átomo é neutro. Às vezes, o nosso átomo pode ser um íon. Existem 2 espécies de íon na natureza, que são aqueles que perdem os elétrons ou aqueles que ganham elétrons. Então, para um átomo ser neutro, o número de prótons e de elétrons é idêntico, porém um átomo pode ganhar elétrons ou perder elétrons. Se um átomo perde elétrons, ele vira cátion. Vira cátion. E os cátions são positivos, olha só. Mão positiva, mão negativa. Ele perde elétrons negativos, então ele fica mais positivo, tá? Agora, se ele ganha elétrons, elétrons são negativos. Se ele começa a ganhar cargas negativas, ele fica negativo. Então, essa representação de positivo e negativo é bem importante, sabe por quê? Porque vai aparecer aqui no seu átomo. Aqui do lado do símbolo do átomo, virá o símbolo se ele está neutro ou se ele é um íon. Nesse caso, como eu trabalhei aqui, ó, não tinha nada, então ele estava neutro. O número de prótons e de elétrons era 21. Mas e se eu chegar aqui e fizer isso, ó, na minha representação? Agora ele não é mais neutro. Sempre que tiver uma carguinha no canto superior direito do símbolo do átomo, é porque ele é cátion ou ânion. Nesse caso ele é o quê? Ânion. Por quê? Porque ele está negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Como eu sei que são 2? Porque está escrito aqui, ó. O número de elétrons vem explícito. A não ser que seja 1. O 1 não precisa aparecer, tá? Aparece ou não. Se não tiver nada, se tiver só o símbolo negativo ali, porque ele ganhou 1. Então, quer dizer que esse escândio ganhou 2 elétrons, agora ele é um ânion e ele não tem mais 21. 21 mais 2 são 23 elétrons. Portanto, a distribuição dele agora muda, não vai mais terminar lá onde estava terminando em 3D1, e eu tenho que fazer a distribuição. Distribuição de ânions é muito fácil. Somei e venho e distribuo tudo de novo. 1s2, 2s2, próxima diagonal de cima para baixo, 2p6, 3s2, acabei a diagonal, vou para a próxima de cima para baixo, seguindo a linha azul, 3p6, próximo, 4s2, já foram 20, e eu tenho que colocar 23, olha aqui, ó, 2 mais 2 mais 6, 10, mais 10, 20. Sempre que eu chegar no 4s2, eu tenho 20. Depois do 4s2, veio 3D, ó. Veio para essa diagonal aqui, de cima para baixo, é o 3D. Como eu tinha 20 e eu quero 23 agora, 3D3 é essa distribuição do escândio quando ele ganha 2 elétrons, ou seja, quando ele é um ânion bivalente. Ganhou 2. Ele muda, ó. Muda agora o subnível mais energético, não mudou a camada de valência, mas poderia, se fosse o caso, tá? Mudar a camada aqui, porque se dependendo do número de elétrons e onde ele está, ele pode aumentar bastante. Posso continuar usando o CERN e isso não muda nada, certo? Agora, e se ele for um cátion? Se ele for um cátion, cátions são positivos e isso quer dizer que eles perdem elétrons. Vamos voltar agora aqui para a distribuição normal do escândio, porque olha só, para eu fazer a distribuição de um cátion, eu tenho que fazer o inverso, eu tenho que fazer primeiro a distribuição. Então, fiz do escândio 21, ó, escândio é 21, fiz a distribuição dos 21 elétrons, e eu vejo que ele tem que perder 2, mas atenção, a retirada dos 2 elétrons do cátion é sempre da camada de valência. Os cátions, para eles perderem elétrons, só podem perder da camada de valência. Então, você tem que saber o que é isso. Eu tô com a minha distribuição aqui, eu encontro a camada de valência, que é a camada o quê? De maior número. Nesse caso, é a camada 4. Dela, eu tenho que tirar os elétrons que ele perdeu. Se ele perde 1, vamos pegar aqui vários exemplos.
Se ele perde um aqui, tivesse assim, ó, mais um, ou só isso aqui, ó, mais nada, só o sinal de mais já quer dizer que é um, tá? É cátion monovalente. Eu ia chegar aqui, então, na camada de valência, maior número, e eu ia tirar um. Olha só, essa seria a distribuição desse escândio monovalente aí, perdendo um. Eu só posso tirar da camada de valência. E se ele perder dois, um bivalente, ele era assim, né? Vamos voltar aqui ao original. Eu encontro a camada de valência e dela eu tenho que tirar dois, mas ela só tem dois. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui ia sumir, ó. E eu coloco daí o 3D1 aqui do ladinho e a minha distribuição vai ficar assim. E se ele perdesse 3? Vamos colocar cátion trivalente. Volta lá. Esse é o escândio normal. Agora eu venho, esquece esse daqui que você queira para o ânion. Agora eu venho e tenho que tirar 3 elétrons dele. Sempre da camada de valência. Presta atenção agora. A camada de maior número, a camada de valência é 4. E ela só tem 2 elétrons. Então eu venho, tiro 2 dela, tiro. Se aqui eu tivesse o 4P, eu ia tirar os 2 elétrons daqui e ia vir tirar depois do 4P até acabar com os meus elétrons. Na verdade, aqui eu teria que começar do 4P para depois tirar os de dentro. Mas eu vou tirando da camada 4 até ela acabar, é isso que eu quero dizer. Então, olha só, eu tenho que tirar 3 elétrons e ela só tem 2. Então, eu tiro os 2 elétrons dela e agora eu tenho que tirar mais um. Só tirei 2, era tudo que tinha camada 4. Agora, eu também tenho que continuar tirando da camada de valência. Qual é a camada de valência agora? Agora, a camada de maior número é a camada 3. Então, eu tenho que tirar mais um dela, então eu tiro aqui, ó, do 3D1. Isso daqui tudo some. E essa é a nova distribuição para o escândio quando ele for mais 3. E assim eu vou tirando. Geralmente, os átomos, eles perdem ou ganham no máximo 4, que seria tetravalente, tá? Mono, bi, tri, tetravalente é a quantidade máxima que os átomos ganham ou perdem elétrons. Então, eu vou tirando da camada de valência até ela sumir, até eu fechar o número de elétrons que eu preciso retirar, certo? Outra coisa que eu também preciso falar é a respeito disso daqui. É comum aparecer, última coisinha, é comum aparecer assim, por exemplo, olha, qual é o átomo que termina a sua distribuição em 3p6? Eles te dão o último subnível que o átomo termina e quer saber que átomo é esse. Ou quer saber qual é o número atômico dele, quantos elétrons ele tem. Pode ser feita um monte de pergunta aqui com base na última da distribuição. Ele só te dá isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem 2 maneiras. Ou você vem já direto no diagrama e vai contando até chegar no 3p6, ou faz uma nova distribuição até chegar no 3p6. Então, 1s2, olha lá, 2s2, próxima diagonal. 2p6, 3s2, agora 3p6. Opa, cheguei no 3p6. Essa é a minha distribuição. Cheguei no 3p6 e quero saber qual que é o número de elétrons. É isso que eu vou ver. Quantos elétrons tem esse átomo? Então, eu conto. Aqui tem 10 e aqui tem mais 8. Esse átomo tem 18 elétrons. Se a pergunta era essa, eu já respondi. Quantos elétrons tem o átomo que termina em 3p6? Eu venho, faço a distribuição e conto quantos eletrinhos ele tem. Ou então, já vou aqui, ó. 2, 4, 6, mais 2. Cheguei no 3p6 e vou contando e descubro que tem 18. A pergunta pode ser também, qual é o símbolo desse átomo? Aí eu preciso da tabela periódica. E vou ver aqui nos númerozinhos menores, qual é o átomo que tem 18 elétrons? Eu descubro que é o argônio. É símbolo AR. E assim por diante também pode aparecer bem comum aí perguntas como essa. Gente, eu quero só dizer o seguinte, esse conteúdo aqui precisa ser bem treinado. Treina, porque agora a única diferença é pegar átomos diferentes,
Pega o nitrogênio e faz a distribuição, responde essas perguntas. E se ele for um cátion, se ele for um ânion, pega outro átomo, faz, treina bem, teu diagrama tem que estar perfeito. E aí vai dar tudo certinho aqui no nosso conteúdo sobre a eletrosfera.